Fala, Render People! E aí, galera? Hoje eu tenho uma coisa pra você, eu tenho uma coisa especial pra você. Tem uma parada aqui que é o seguinte, porque o assunto é portfólio. Por que que você não tem o seu portfólio? Só que a gente já falou bastante sobre o que ter no portfólio, sobre qual nicho do portfólio, alinhamento, a gente falou bastante sobre isso, né? Agora, eu te pergunto, quem aqui considera que o seu portfólio não está 100% ainda? Tem muita gente que considera que o seu portfólio ainda não está 100%? Ou quantos de vocês nem sequer têm um portfólio? E não por não saber fazer um 3D nem nada. Às vezes até já faz ali seus renders, suas imagens, mas não fez por algum outro motivo. Eu vou listar aqui algumas coisas que geralmente é o que impede, pelo menos é a desculpa que as pessoas dão por não terem portfólio, tá? A primeira delas é absoluta. Provavelmente é isso. Não tenho tempo. Quem de vocês aqui não tem um portfólio ainda porque não tem tempo? Tem muita gente, né, que diz que não tem tempo. Eu não tinha colocado, mas olha, de verdade, eu acho que essa também até é uma das campeãs. Não é o tempo, é a preguiça, talvez seja a maior delas, né? Mas eu separei as 4 que eu acho que de verdade também, no fim, resumem até tudo isso um pouco que vocês estão comentando. Mas é falta de tempo, falta de inspiração, falta de um computador melhor e às vezes até falta de um projeto digno de colocar no portfólio. E eu sei que o tempo, ele na verdade não é um privilégio. A falta de tempo não é um privilégio de quem trabalha com 3D. A falta de tempo é um problema que todo ser humano passa. É um problema que todos nós temos. Não importa a área, não importa se é para fazer um portfólio, se é para visitar os pais, se é para estudar, se é para fazer qualquer coisa, se é para atividade física. O tempo, ele é limitado. E a gente escolhe o que faz com ele. E a gente, às vezes, tem tanto compromisso que a gente diz que a gente não tem tempo. Não é verdade? Mas eu também sei que tempo é uma questão de prioridade. Qual é a sua prioridade na divisão do tempo, na divisão da sua agenda? Eu tenho certeza que se você olhar aí quanto tempo você usa do seu dia para assistir Netflix, ou quanto tempo você usa do seu dia dentro do Instagram, no Facebook, no YouTube, se somar isso aí, eu tenho certeza absoluta que você gastou horas. Eu tenho certeza que a galera usa horas. Se for somar aí Netflix, Instagram, Facebook, celular, YouTube, for somar tudo isso, realmente gasta-se bastante tempo fazendo isso, né? Agora eu quero te perguntar uma coisa. Vou simular uma coisa bem maluca aqui, tá? Imagina que você tá naquele dia mais corrido, aquele dia que você marcou, tem 50 mil coisas pra entregar, combinou uma reunião não sei aonde, à noite vai sair com não sei quem, marcou uma consulta no médico, tudo isso, vai ficar sem almoçar, sem tomar café da manhã, porque teve que acordar cedo e fazer 1000 coisas que você tinha pra fazer. Aquele dia mais corrido da sua vida. E daqui a pouco você foi só dar uma conferidinha, porque você jogou na loteria, tá? Esqueci de avisar, um dia antes você jogou na loteria. E você foi dar uma conferidinha no bilhete. E você ganhou na Mega Sena. Eu sou rica! Eu tenho certeza absoluta. Tu vai arranjar um tempo pra ir até lá na Caixa Econômica tirar o teu prêmio, né? Ah, mas eu tenho certeza absoluta que se arruma um jeito. Se cancela coisas menos importantes do que ir lá buscar um prêmio da Mega Sena. Eu acho que tem coisas, lógico, né? É a prioridade, eu faria o mesmo. Cancela tudo que tem pra fazer que eu vou lá pegar esse meu prêmio. Prioridades? Obviamente, gente, vai ser a prioridade máxima fazer isso. Porque não é a todos os dias que se ganha na Mega Sena. Então vai ser a sua prioridade máxima, né? Mas eu queria falar pra vocês aqui também que eu sei que é difícil. Então por isso eu não julgo. Mas é difícil enxergar o prêmio que você vai receber se usar o seu tempo para criar o seu portfólio de uma vez por todas. Se você usar o seu tempo para investir no seu aprendizado,
para chegar no render realista e construir um baita portfólio. E eu sei que talvez ainda não é claro para você, porque talvez você ainda não tenha o portfólio do jeito que precisa ter, ou 100% no número de imagens que você gostaria que tivesse, ou que o mercado precisa que você tenha, ou 100% alinhado com o nicho, como a gente conversou, ou 100% na qualidade que precisa ter. Só que se você tivesse isso, tem um grande prêmio lá na frente. Só que como a gente não enxerga o prêmio, a gente também não faz todo aquele sacrifício de largar tudo para ir fazer isso. E talvez talvez para mim seja mais fácil, é mais claro ver o prêmio logo ali, porque eu já fiz isso e já colhi o resultado de ter um portfólio como esse. Então, nada do que eu tenho hoje, tá, seria possível se eu não tivesse me dedicado a fazer o meu portfólio. Eu não conheço nenhum outro artista bem-sucedido que não tenha feito o mesmo. Então, muita gente quer muito conquistar as coisas que outros artistas conquistaram, que outros estúdios estão fazendo, mas não enxergam que para isso precisa dedicar tempo a fazer um portfólio. E não é um tempo de publicar as imagens do portfólio. Eu estou falando o tempo de se dedicar a ter um portfólio. Tá aí outra coisa, porque não é coisa tão simples, tão fácil. Requer realmente tempo, não é 1 hora para montar o portfólio, botar as imagens na sequência certa, não é disso que eu estou falando, né? Vocês provavelmente entendem isso. Que é realmente se dedicar a ter um render realista, fazer um portfólio, todas as imagens que precisam, alinhado e tudo mais, blá blá blá, né? Se eu for parar para pensar, gente, esse insight veio porque se eu for parar para pensar que todo ano aqui na Oficina 3D a gente fatura milhões com render, tá? E nada disso seria possível se lá no começo não tivesse feito um portfólio, então eu posso afirmar que todos os anos eu estaria rasgando um bilhete premiado. Simplesmente porque se eu tivesse dito que não tinha tempo para fazer um portfólio, né? Então por isso que eu digo que para mim é mais claro enxergar que isso foi o começo de tudo. Eu queria que você fizesse uma análise do seu tempo. Uma análise do seu tempo que é de onde você pode hoje tirar tempo não produtivo para transformar em tempo produtivo. Pensa nisso. Deu para captar o que eu tô tentando que você consiga analisar aí? Tenta perceber, e não é diariamente, às vezes é na tua semana. Será que na tua semana não tem algo que você faz, ou diariamente não tem algo que você faz que é inútil, ou que não é tão importante, que poderia ser deixado de lado para se dedicar a fazer um portfólio? Então eu acho que já é um ótimo começo. Beleza? Tem mais uma coisa. Inspiração. É a segunda coisa que eu acho que as pessoas acabam esperando que aconteça para poder fazer um portfólio e acabam não concluindo ou nem sequer começando, né? E eu quero dizer que as pessoas não executam um portfólio porque às vezes lhes falta inspiração. Mas inspiração não tem nada a ver com executar as coisas. A inspiração muitas vezes é o gatilho, né? Pra tipo, poxa, tô inspirado pra fazer tal coisa. Mas não é o que te faz executar o que é preciso. A maioria das pessoas, ela confunde isso e acaba sentado esperando inspiração. Sabe aquele negócio assim, tipo, não, eu vou esperar ter uma grande ideia, ou eu vou esperar quando eu estiver inspirado, eu vou fazer alguma coisa. Então o que acontece? As pessoas confundem isso e acabam sentadas esperando inspiração, porque eu acho que tem muito a ver com esse negócio de ser artista e as pessoas acabam dizendo, pô, porque o artista precisa estar inspirado. Eu já ouvi 1000 vezes, geralmente os artistas que procuram ficar inspirados são todos uns falidos e eles estão na merda. Infelizmente, é só porque não dá pra viver de inspiração, né? Então geralmente é isso que acontece. Elas não perceberam ainda que a inspiração nunca vai chegar. A inspiração, ela vem do movimento, tá? Isso é muito claro pra mim. A inspiração vem do movimento e não do ócio. Quantas vezes um pintor precisa pintar um modelo, o modelo dele lá, até ele chegar na sua obra-prima? Ele não fica esperando chegar toda a inspiração
e printa uma obra-prima. Ele faz vários e vários croquis, vários e vários rascunhos, pinta várias versões até encontrar a sua obra-prima, tá? Então esse movimento de construção, ele é muito importante. Então, quantas vezes você já teve uma ideia brilhante que achou, porra, agora eu me inspirei. E o resultado foi completamente diferente daquilo que você tinha planejado. Então, no fim, aquela inspiração inicial nem foi concretizada. O que ela fez foi ser polida e às vezes levada para um outro lugar, né? Isso acontece porque cada vez que você dá um passo, vamos pensar como se fosse uma estrada mesmo. Cada vez que você dá um passo, você enxerga um novo horizonte. E caminhos que você não veria se não tivesse dado esse passo. Se não tivesse percorrido aquele espaço, tá? Então a minha sugestão é que você comece. Começa, mesmo que não seja uma grande ideia, vai lapidando até ter um trabalho completo. E se tiver preguiça, vai com preguiça mesmo. Porque a única maneira de ter mais inspiração é o movimento. Se você está em movimento, você começa a fazer. Quantas vezes, gente? De verdade, quantas vezes eu já tive aqui dentro do escritório, nessa mesma mesa, nesse mesmo lugar aqui, comecei a fazer algum projeto e o meu nível de preguiça chega ao ponto de eu estar com sono. E tipo, meu Deus, eu acho que esse projeto aqui não vai dar em nada. Vamos para outros aqui? Eu acho que eu vou para casa, vou dar uma descansada, vou dar uma dormida. E daqui a pouco eu mudo a câmera de lado e faço um render diferente que eu tava fazendo. E daqui a pouco aquilo dá um estalo e tipo assim, ó, dá até uma acordada e o cara diz, caraca, velho, isso aqui vai ficar animal. Tive uma outra ideia, vou botar uma escada metálica toda preta nesse canto. Meu, e agora eu vou fazer. Quando tu vê, é meia-noite e eu tô aqui ainda. E isso aconteceu 2 horas da tarde. Então, porque o movimento de ir praticando as coisas, você vai enxergando coisas na sua cena, vai criando coisas que vai criando esse movimento pra vir inspiração. A inspiração só veio a partir do momento que eu fiz alguma modificação, algum movimento, e daí começa a ter inspiração. Computador é a terceira coisa. As pessoas dizem que não tem um bom computador. Sobre computador ruim, a minha principal dica para esse quesito, que é por acaso a falta de um computador muito bom, é fazer renderings de espaços pequenos, tá? De objetos mesmo, porque muitas das imagens mais bonitas que eu já vi são às vezes de um canto de parede com uma luz, iluminação, né, entrando pela janela, iluminando às vezes só um objeto. Engraçado que, de verdade, as primeiras imagens do meu portfólio, porque eu tinha um computador muito ruim, era um vidro de perfume do Fahrenheit, aquele perfuminho, e tinha um colar de pérola em volta, não sei porquê, mas eu fiz aquilo. E fiz também um render de uma gaitinha de boca, sabe? Gaita de blues da Hering. Eu modelei ela e fiz porque era o que dava pra renderizar. Essa gaitinha de boca, você não tem ideia de quantos clientes essa gaitinha de boca me trouxe. Então, o que importa é ter qualidade, é ser realista, ter enquadramento, as regras de composição, enfim, tudo aquilo que precisa ter para ser considerado uma imagem bonita de portfólio. Então, a dica que eu te dou, se por acaso você não tem imagem no portfólio porque diz que tem um computador, seu computador não dá conta de fazer grandes coisas, não faça grandes coisas. Faça coisas pequenas, mas faça coisas pequenas bonitas. Uma outra coisa que as pessoas tendem a usar como limitante para não terem um portfólio 100%. Projeto. Muita gente espera que tenha um projeto perfeito, caia do céu para poder fazer um portfólio. Geralmente eu escuto as pessoas dizerem que os seus clientes não têm projetos legais para portfólio. Eles dizem que têm dificuldade em achar planta e projeto na internet para poder justamente fazer as imagens de portfólio. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se a sua desculpa é de que você não começou a fazer o seu portfólio porque lhe falta um projeto e você está esperando esse projeto cair do céu, eu vou pedir para você olhar para cima agora que vai cair um projeto no seu colo. Eu tenho um presente para vocês hoje. Que querem de uma vez por todas começarem o seu portfólio, tá? E esse presente eu vou disponibilizar para vocês. E o que é esse presente que eu vou dar para vocês aqui? Hoje, agora, eu fui conversar com o meu irmão e falei, Nick, é o seguinte, eu preciso de um projeto teu, eu quero um projeto de uma casa, eu falei pro meu irmão. Um projeto de uma casa, porque eu quero entregar, quando eu estiver falando do portfólio, eu quero dar esse projeto para eles poderem começar o portfólio.
E se não bastasse dar o projeto, eu vou dar ele modelado já. Vai ser a modelagem já em 3D Studio Max. Então eu vou dar esse presente pra vocês, gente. Uma modelagem de um projeto residencial. É uma casa. Eu não queria dar nada muito complexo que não fosse possível você não renderizar, mas é uma casa. É uma casa que inclusive eu já fiz imagens e tá lá no meu feed. E esse arquivo, como é que eu vou disponibilizar para vocês? Eu já coloquei no Dropbox, tá? É uma modelagem 3D Studio Max, tá no Dropbox. Só que eu quero te pedir uma coisa. Você vai pegar essa modelagem dessa casa, vai fazer as suas imagens de portfólio. Quando postar, eu só peço que marque Alencar, diz que ganhou essa modelagem e que o projeto é do Nicolas Alencar, tá? Então tem que colocar isso aí na sua postagem para dar os créditos lá do meu irmão e tudo, né? Gente, vocês podem postar onde vocês quiserem, vocês podem postar até na lua, pode usar no portfólio, pode mostrar para cliente, pode postar no Behance, pode postar no Instagram, pode postar no Facebook, pode postar nos grupos, pode postar onde vocês quiserem. É para vocês fazerem um portfólio, é para vocês conseguirem clientes, é para vocês mostrarem o trabalho de vocês, tá bom? Mas é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Não tem desculpa para não começar hoje mesmo a montar o seu portfólio.